E a gente segue conversando aqui pela internet porque o Palmeiras está ativo no mercado, mas o Flamengo responde na mesma moeda. O Mengão não vai parar na contratação do Lucas Paquetá e está procurando aí um atacante de peso. Segundo apurou a reportagem do UOL, 2 nomes foram sondados recentemente: o uruguaio Darwin Núñez e o brasileiro Richarlison. O Mengão desistiu de Darwin Núñez pelo alto valor envolvido na negociação, mas o Richarlison informou que não pretende voltar ao Brasil agora. Quer dizer, seriam 2 jogadores aí que foram procurados, mas que talvez não tenham acertado com o Flamengo. Procurar jogadores desse porte mostra que o Flamengo ainda vai agitar o mercado, Alícia? Olha, a gente do Flamengo pode esperar muita coisa no mercado, porque recursos para isso o Flamengo tem, né? Deixou isso muito claro com a compra do Lucas Paquetá. Esses nomes parecem uma movimentação mais de fato para mostrar tamanho, porque não são nomes que viriam facilmente, não são nomes de jogadores que vão possivelmente estar brilhando na Copa do Mundo, não teriam por que estar no Brasil neste momento, ou até abrir mão de questões financeiras nesse momento. Mas mostra o poderio financeiro do Flamengo, que até já deu indicações de que nesse momento está mais preocupado em gastar dinheiro do que fazer um scouting mais cuidadoso, já que pode jogar dinheiro à vontade no mercado. A janela está aberta por mais quase um mês, então é possível que a gente veja outros nomes no Flamengo, sim. Pois é, e o Flamengo já gastou quase 300 milhões no Paquetá, né? Será que sobrou no cofre, Rosa? Dá para contratar um jogador a mais desse porte de Richarlison, por exemplo? A ferramenta de cálculo do Flamengo diz que tem espaço para isso, né? Eu acho difícil trazer, acho que não só a questão financeira, mas a questão que jogadores como esse, desse quilate, jogadores que estão na primeira prateleira, eu não sei se o Richarlison está na primeira prateleira, porque ele teve muitas contusões, né? E teve dificuldade, o time dele também teve dificuldade ano passado, até que está bem na Liga dos Campeões, mas no campeonato inglês não está bem. Não sei se ele tem esse propósito de voltar ao futebol brasileiro, né? Para jogar, mas dinheiro tem, né? E eu acho que um ponto também é se vai buscar também dos mercados mais assim, como eles fizeram o ano passado, trouxeram o Carrascal, né? Que a gente falava, trouxe o Samuel Lino também, jogadores que têm uma certa versatilidade, mas o Flamengo, para trazer jogadores, vai ter que começar também a limpar a folha também, né? A gente viu, já foi o Michael foi embora, não sei, outros jogadores também vão deixar, porque trazer muito jogador bom, às vezes você consegue trazer, mas como é gerir um grupo com tantos jogadores assim que tem condições de jogar, né? Então a gente tem que pensar também no ambiente que se cria dentro de um clube, né? Muitos treinadores falam, né? Você trazer jogadores de alto nível, também você tem que saber como você vai fazer a gestão desse grupo, né? Como é que o clube vai conseguir falar assim, jogador fala assim, pô, eu vim de um dinheiro desse, eu não jogo, ou o torcedor começa a cobrar, assim, é muito complicado também. A gente brinca aqui no interior, são várias variáveis, né, que se você tem que analisar na hora de trazer, não é só a questão financeira, né, Mauro? É isso. A gente está de volta também, para você que nos acompanha na TV a cabo. A gente estava conversando aqui um pouco sobre o Flamengo, que também está se lançando aí ao mercado. E dentro de campo, o Flamengo, ontem a gente comentava, né, Alícia, o risco do Flamengo sofrer a 4ª derrota consecutiva, algo que não acontecia desde... 2002. 2002. Bom, não aconteceu. O Flamengo não perdeu, mas também não ganhou. Empatou com o Internacional e continua meio que sem convencer, né, Alícia? O que está acontecendo com o Flamengo nesse ano? Olha, Mauro, aparentemente o principal problema é que os jogadores estão fora de forma. Os jogadores estão no ritmo de pré-temporada, numa sequência de clássicos e decisão de título, né? Precisando entregar tudo, tendo acabado de chegar de férias. Isso é nítido, né? O Léo Pereira e o Léo Ortiz ontem tomaram dribles que normalmente não tomariam. O Arrascaeta tropeçando na bola, a gente está vendo jogadores de altíssimo nível cometerem erros
muito básicos. Então, isso ficou bastante claro ontem. Isso é mais preocupante até do que o resultado. Porque às vezes você empata jogando bem, às vezes o goleiro adversário faz a melhor partida da vida dele, e você vê que o time está evoluindo. E eu, pelo menos, eu estava no jogo aqui em Brasília contra o Corinthians e olho para essa partida contra o Inter, eu não vejo uma evolução, eu não vejo o time melhor. E não tem jeito, não vai ter outro espaço para melhorar fisicamente que não já dentro dos próprios campeonatos. Tem que resolver a parada no Campeonato Carioca para não precisar disputar aquele quadrangular contra o rebaixamento, que dificulta ainda mais o calendário. Daqui a pouco tem a Recopa para disputar. Então, o Felipe Luiz vai precisar dar um jeito nos atletas, fisicamente, mentalmente, para se segurar nesse início de temporada. E o que a gente vê foi um erro de planejamento. O Flamengo achou que dava para segurar o início do estadual com o sub-20 e que os profissionais, mesmo tendo acabado de chegar de férias, dariam conta mais ou menos do início da temporada. Não foi o que aconteceu. Vamos ver se lá na frente o Flamengo estava certo e vai chegar mais descansado no final do ano do que o resto da turma, ou se esses pontos vão fazer falta lá na frente, porque o Campeonato Brasileiro tem esse fator de complicação, né? Toda rodada vale a mesma coisa. Então não dá para dizer, no começo, né, a gente vai meio de freio de mão puxado e compensa depois. Não tem. Esses pontos fazem falta lá na frente e o Flamengo vai precisar correr atrás desse prejuízo agora. Tem um livro sobre o Pepe Guardiola que me marcou muito uma observação que ele faz, que ele diz o seguinte: você não ganha um campeonato nas 8 primeiras rodadas, mas você perde um campeonato nas 8 primeiras rodadas. E é exatamente isso que você falou. Todo jogo vale a mesma coisa, né? É uma construção ao longo do tempo. Se de repente começar a patinar agora, pode fazer falta depois.